Jesus sabia que para alimentar aquele povo só um milagre, e ninguém mais especialista de milagre do que o próprio Jesus. A melhor resposta que André poderia dar para Jesus nesse momento seria: Senhor, aqui só um milagre para alimentar esse povo. Até que de repente ele encontra um menino no meio desta caminhada toda, que esse menino ele saiu de casa preparado, quem sabe a mãe dele forçou ele a levar uma lancheira, que havia 5 pães e 2 peixes no meio dessa lancheirinha dele. E André chegou e falou assim: ó, tem um rapaz aqui que ele tem 5 pães e 2 peixes, mas ficou uma pergunta vaga no ar assim: mas o que é 5 pães e 2 peixes para tanta gente? Essa pergunta se poderia se fazer, que nós encontramos no versículo de número 9, a pergunta que foi feita. André disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevadas e 2 peixinhos, mas o que é isso para tantos? Essa pergunta não poderia ter sido feita. Poderia ter sido feita se fosse um homem normal que estivesse ali. Fosse eu, fosse você. Que seria tanta pouca comida para tanta gente? Mas nós estamos falando aqui de um homem que não era normal. Nós estamos falando aqui de um homem que ao mesmo tempo era homem e também era Deus. Então fica essa pergunta aqui: o que nós temos em nossas mãos para que seja multiplicado por Deus? Sendo que o pouco nas mãos de Deus se torna muito. Quando nós levamos uma vida e encontramos em meio à nossa vida dificuldades para determinada situação, sendo que aquilo que nós temos para lidar com a situação é pouco, quando eu falo de pouco, não estou falando só de dinheiro, estou falando às vezes de tempo. Às vezes o nosso tempo é pouco para fazer aquilo que nós temos que fazer. Às vezes o nosso dinheiro pode ser pouco para fazer aquilo que nós temos que fazer. Às vezes até a nossa paciência pode ser pouca para a gente fazer aquilo que nós temos que fazer. Mas desde que esse pouco que nós temos seja colocada corretamente nas mãos de Jesus, esse pouco que nós temos há de se multiplicar e Jesus operar o milagre através da nossa fé, através do nosso acreditar. A pergunta ficou vaga: mas o que seria isso para tantos? E o resto da história nós já sabemos. Jesus fez com que todos se assentassem, pegou o primeiro pão, levantou ao céu, disse: Pai, graças te dou. Toma um pão, pegou o segundo: Pai, graças te dou. Toma um pão. Quando todo mundo pensou que ia acabar no 5º pão, não acabou, foi multiplicando e multiplicando. Quando Jesus cansou, falou assim: agora é muita gente, agora se vira, vejo vocês fazer milagre também. Pega o pão, é fácil, só levanta para cima, dá graças a Deus e reparte. E os discípulos foram lá, pegavam pão, repartiam, ficavam maravilhados de ver o pão multiplicando, e foram repartindo, deu para todo mundo comer, que sobrou. E assim é na nossa vida também, quando nós estivermos diante de uma situação aonde precisamos de uma solução, mas olhamos para a nossa vida e encontramos os nossos recursos reduzidos, às vezes o tempo, às vezes o dinheiro, às vezes a paciência, às vezes a coragem, às vezes isso ou às vezes aquilo. Mas sempre que nos encontrarmos diante de uma situação que parece ser grande e o seu recurso parece ser pouco, coloca o pouco nas mãos de Jesus, ora, apresenta, pede para Jesus multiplicar. Quantas vezes, amados e queridos irmãos, você está naquele dia que tem tanta coisa para você fazer
e tem tanto pouco tempo para você realizar, mas parece que você consegue fazer tudo, se multiplicar, parece que você virou 2, 3, 4, conseguiu resolver tudo num pouco espaço de tempo. É Deus agindo na sua vida, é Deus fazendo um milagre, é Deus multiplicando aquilo que para a gente parece ser tão pouco.